Sentiu saudade? Fala galera, aqui quem fala é o Kylo Ben e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Omniverso Nerd. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pois eu lembro quando o canal ainda estava bem no começo, então eram 10 inscritos no canal e hoje nós temos mais de 200, algo que não seria possível sem vocês. Muito obrigado mesmo. E também me alegra muito ver a nossa evolução. Mas não foi apenas nós que sofremos uma evolução. No final de Força Alienígena, nós fomos apresentados aos Aliens Supremos, formas evoluídas e mais poderosas dos aliens comuns. Mas como eles surgem, é isso que nós vamos ver hoje. Depois que o Albedo roubou o núcleo ainda instável da Matriz Omni para criar o Super Omnitrix, ele adicionou certas funções no relógio que não tinham nos criados pelo Azimuth, sendo a principal delas a função evolutiva, responsável por gerar os aliens supremos. Mas, e como ela funciona? Bem, eu não encontrei uma prova 100% concreta de que foi ele quem disse isso, mas atribui-se ao lendário da Wayne McDuffie a seguinte explicação. A função evolutiva funciona ao colocar o DNA do alien selecionado, isto é, o alien o qual o usuário do Super Omnitrix está transformado naquele momento, em uma simulação num cenário que sujeita o alien às piores ameaças possíveis ao longo de milhões de anos teóricos, a fim de forçar essa evolução no código genético. As adaptações evolutivas necessárias para a sobrevivência nesse perigoso cenário fictício são então modificadas no DNA real do alien escolhido, evoluindo-o assim para a sua forma suprema. Em palavras um pouco mais simples, depois de pôr o alien no pior cenário possível, durante milhões de anos com tudo dando errado, o Super Omnitrix calculou o que deveria mudar para que aquele ser sobrevivesse a cada uma daquelas dificuldades. E então, usando sua tecnologia de manipulação e alteração de DNA, muda o DNA real do alien, dando a ele todas essas características, fazendo todas as mutações e alterações necessárias, gerando assim sua forma suprema. Por isso também que é errado pensar que os aliens supremos são versões mutantes dos aliens comuns, como se o Enormossauro Supremo fosse equivalente a um Enormossauro integrante dos X-Men. Eles não são, visto que não é apenas uma, mas sim diversas coisas que são mudadas no seu DNA e, consequentemente, em suas habilidades, podendo perder algumas habilidades ao passo em que ganham novas e têm seus atributos básicos aprimorados. Porém, para a gente entender plenamente como surgem os aliens supremos, é necessário saber a resposta de mais uma pergunta. Como é esse cenário o qual o Super Omnitrix sujeita o alien na sua simulação? O que acontece? O que é de fato esse pior cenário possível? Como Wayne McDuffie uma vez explicou, a simulação do Super Omnitrix não tem nada a ver com seu usuário. De uma forma que não importa quem esteja usando o Super Omnitrix, seja o Ben, a Gwen, o Kevin, o Vilgax, quem quer que seja, não vai mudar nada. A versão suprema vai ser igual. Então, que fatores universais influenciam isso? Na verdade, algo bem simples. Interações ecológicas. E caso você não saiba, isso nada mais é que os efeitos que os organismos de uma sociedade têm um sobre o outro. Ou seja, as maneiras que os seres da mesma ou de diferentes espécies se afetam, de um jeito que essas interações são classificadas em duas formas, dentro da mesma espécie e fora da mesma espécie, onde, em cada uma delas, há interações favoráveis, que beneficiam os seres, e desfavoráveis, que prejudicam os seres, onde, na simulação do Super Omnitrix, não é a sobrevivência da espécie que importa, mas sim a do indivíduo escolhido pelo Super Omnitrix, como se esse alien fosse o protagonista dessa história, sendo que essa simulação é baseada na violência e no conflito, a fim de deixar o alien o mais adaptado para o combate.
Basicamente, em vez de sair reproduzindo, ele tem que sair no soco com a maioria de seres possíveis, isso sim. Baseado nisso, o pior cenário possível biologicamente é aquele no qual todas as interações ecológicas sejam prejudiciais ao ser. Um cenário onde as interações naturalmente desfavoráveis ocorram de forma intensificada, tais como o predatismo, que já foi mostrado existir em certas espécies da franquia. Um cenário onde as interações que sejam favoráveis ao ser não o beneficiem, como os membros da sua colônia ou da sua sociedade se revoltando contra esse ser, contra o nosso protagonista, e onde até mesmo interações que não existam ou que pelo menos sejam raras de ocorrer em uma espécie possam vir a acontecer, tais como o canibalismo, como revelado no episódio Sacrifício Supremo, em que o Enormossauro Supremo Sapiente revela que a mãe dele tentou devorá-lo antes mesmo dele ter chocado. Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Ah, entendi. Isso deve ter causado muitos traumas. Mostrando não somente que essas interações ameaçadoras são extremamente intensas, como desde o começo da sua vida já são desfavoráveis. Agora, imagine um cenário onde esse alien, antes mesmo do seu nascimento, precisa enfrentar, ao longo de milhões de anos, os mais diversos seres de seu habitat sem nenhum aliado, onde ele terá que lutar pelo alimento e pela sua própria vida, enfrentando predadores naturais, parasitas e todos os perigos que a fauna e flora desse ambiente têm a oferecer, onde não há ninguém para ajudá-lo, onde toda e qualquer interação com outros seres é um risco fatal, onde, além de tudo isso, é provável que nem mesmo o clima de seu habitat seja confortável, onde a cada segundo sua vida é ameaçada. Como sobreviver a um ambiente assim? Esse nosso querido alien precisa se superar, ser mais do que ele mesmo. Ele precisa mudar, se tornar um novo ser para lidar com tudo isso. A partir de agora, ele não é mais um alien comum. Ele é superior, mais poderoso. Ele é um alien supremo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o like, inscreva-se no canal, que isso tudo é de grande ajuda. E até o próximo vídeo.